Você já se perguntou quais são os caminhões que os motoristas e as frotas preferem evitar a todo custo? Esta lista percorre 13 modelos que prometiam grandeza, mas entregaram frustração. Motores temperamentalmente mal-humorados, cabines desconfortáveis e falhas constantes, que fizeram mecânicos chorar e motoristas desesperar. Do Maxforce até os primeiros Packard MX-13 e motores CT da CAT, estas máquinas ganharam sua má fama de maneira épica e memorável. 1. International ProStar com motor Maxforce. Se existe um caminhão que conseguiu unir todos em desprezo absoluto, é o International ProStar com o motor Maxforce. A cabine era confortável, o design aceitável, mas o motor... Esse motor era uma guerra espiritual sobre rodas. A International decidiu testar a estratégia apenas EGR sem DEF, que soava audaz em reuniões, mas na estrada rugia como uma cafeteira moribunda. Os resfriadores de EGR falhavam, os sensores desapareciam, as regenerações pareciam ter vingança pessoal e as avarias eram mais frequentes que as trocas de óleo. Frotas perderam milhões e motoristas viviam quase dentro das oficinas. Inclusive, os ProStar, em perfeitas condições, carregavam a má reputação do seu motor. Até hoje, mencionar Maxforce em uma parada de caminhões faz aparecer 3 mecânicos atrás de você como Pokémon enfurecidos. 2. International Lone Star com motor Maxforce. O Lone Star é o exemplo perfeito de um caminhão que parecia uma estrela e funcionava como uma telenovela. Cromo grande, estilo retrô, presença imponente. Deveria ter sido o rei da estrada, mas seu motor Maxforce o condenou. Comprar um Lone Star era como pedir um filé de luxo e receber macarrão instantâneo. A cabine era desejável, os motoristas queriam amá-lo, as frotas queriam usá-lo, mas o tempo fora de serviço era brutal. Muitos proprietários os venderam cedo, os converteram para Cummins ou juraram nunca mais tocar em um International. O Lone Star demonstrou que mesmo o caminhão mais bonito pode se tornar odiado se carregar um Maxforce. 3. International 99900i Transtar Maxforce. O 99900i deveria ter sido lendário. Nariz comprido, estilo clássico americano. Mas caiu vítima do desastre Maxforce. A cabine era boa, o chassi resistente, mas o motor convertia tudo em um filme de terror financeiro. Os motoristas relatavam falhas constantes de EGR, luzes de advertência intermináveis, e as frotas começaram a substituí-los por Cummins como exorcismos mecânicos. O valor de revenda caiu em picada. Muitos o descrevem como belo à vista, mas emocionalmente devastador de possuir. A história o condenou injustamente. O ódio era para o motor, mas o 999 Prim ficou na lista de evitar a todo custo. 4. Freightliner Columbia, primeiras frotas dos anos 2000. Se os International Maxforce explodiam, o Columbia destruía almas lentamente. Não era ruim mecanicamente, era barato de maneira espetacular. Ao subir, painéis de plástico ressoavam como caixas de ferramentas em um tornado. O painel vibrava, as portas assoviavam e a cabine tremia tanto que os motoristas juravam somar 10.000 milhas imaginárias aos seus ossos. As versões para a frota eram o verdadeiro tormento. Cabines barulhentas, assentos rígidos, interiores frágeis e a sensação constante de me atribuíram isto porque meu chefe me odeia. Não explodia, mas minava a vontade de viver. 5. Freightliner Cascadia, primeira geração. O Cascadia é o caminhão mais comum nos Estados Unidos e, curiosamente, um dos mais criticados. Para as frotas era perfeito, econômico, eficiente e com peças simples. Para os motoristas, um instrumento de tortura rodante. Os primeiros modelos vibravam como telefones.
Os armários rangiam a cada 5 segundos e os interiores pareciam velhos desde o primeiro dia. Um buraco e a cabine parecia tocar um solo de percussão. O ruído do vento, a pobre insonorização e a sensação de materiais reciclados o tornavam odiável, embora confiável e eficiente. Entre os caminhoneiros, seria votado no topo da lista de caminhões que rezo para não me atribuírem. 6. Peterbilt 387. O Peterbilt 387 ensinou uma lição dolorosa. Nem tudo o que parece atraente é bom. Parecia um tênis derretido, e os motoristas nunca esqueceram isso. Cabine estreita, disposição incômoda, visibilidade limitada, problemas elétricos e vibrações constantes. A depreciação era fulminante. Caía como uma pedra no abismo. Não foi um desastre catastrófico, nem um Max Force, apenas um modelo amplamente não apreciado de uma marca geralmente bem-sucedida. 7. Kenworth T2000. O T2000 aspirava a ser a obra-prima aerodinâmica do futuro da Kenworth, mas acabou sendo o filme de ficção científica que todos odeiam, mas assistem de qualquer maneira. Queixas, vedações da cabine com vazamentos, ruídos que transformavam qualquer estrada em cascalho, posição de direção desconfortável, portas mal ajustadas, interiores trêmulos e infiltrações de ar no inverno. Os mecânicos também o detestavam. Repará-lo era incômodo, apertado e irritante. Não rendia mal, mas tudo ao seu redor fazia os motoristas revirarem os olhos. Um tropeço raro de uma marca conhecida por clássicos sólidos. 8. Sterling A-Line. O Sterling A-Line é a definição de caminhão que você ama odiar. Era basicamente a continuação do velho Ford Sterling sob a Daimler, com qualidade que gritava marca econômica. A cabine barata, ruídos constantes e problemas elétricos padrão. Quando a marca desapareceu em 2009, conseguir peças de reposição foi um desafio. Frotas, mecânicos e motoristas se frustravam constantemente. Não era perigoso nem potente, apenas desesperador. Tornou-se objeto de memes mais do que de culto. 9. Sterling Actara como semi-reboque. O Actara nunca foi pensado para ser um semi-reboque. Era um caminhão de serviço médio que as frotas tentavam esticar para um uso regional de trator. E o caminhão parecia dizer: por favor, parem. Sob a pele, utilizava a plataforma Freightliner Business Class, famosa por sua fiação Frankenstein, rotas elétricas incômodas e painéis que adoravam acender luzes de advertência por diversão. Ao esticá-lo para funções de semi-reboque, os problemas passaram de incômodos a desesperadores. Motoristas odiavam a sensação de cabine apertada, a falta de potência e como a cabine envelhecia como leite. Os mecânicos detestavam especialmente o chicote elétrico, desenhado para testar a paciência e a sanidade de qualquer um. Não explodia como um Max Force, mas gerava raiva suficiente para merecer estar nesta lista sem discussão. 10. Max CHN CES. A com motores AS, TAC, AI. O chassi Max CHN CX não era odiado por si só. O problema eram os motores AS, TAC, AI de meados dos anos 2000 que tentavam cumprir as normas de emissões e se tornaram altamente imprevisíveis. Os motoristas descrevem que um caminhão funcionava perfeitamente em 1 minuto e, no seguinte, perdia potência como se tivessem desconectado todo o trem de força. Problemas com as válvulas do turbo, quedas de pressão, falhas de ignição, fumaça preta e reduções aleatórias eram habituais. Cada dia, o motor parecia girar uma roleta perguntando: como vou te decepcionar hoje? Os mecânicos desenvolviam estresse ao diagnosticar falhas A7. Cada conserto trazia outro problema. Os motoristas destes caminhões de repente se interessavam muito em planejar férias. O caminhão não era ruim. O motor
fazia com que a experiência parecesse a de possuir uma antiguidade amaldiçoada. 11. Volvo VN, primeiras versões D, 11D, 13 EPA 2007. A Volvo constrói alguns dos caminhões mais confortáveis e seguros dos Estados Unidos, mas seus primeiros motores para cumprir com a EPA 2007 foram uma reviravolta inesperada. A combinação precoce de EGR mais DPF nos D11, D13 tornou-se lendária por um motivo: drama de fuligem constante. Motoristas relatavam regenerações infinitas, DPF obstruídos, falhas de resfriadores de EGR, sensores instáveis e luzes de advertência acesas como um desfile de Natal. As frotas adoravam o conforto, mas odiavam o tempo fora de serviço, que frequentemente superava o tempo de viagem. Os mecânicos descreviam trabalhar nestes Volvos antigos como um treinamento para o inferno. Cada concerto estava debaixo de outro, escondido atrás de sensores e suportes misteriosos. Hoje, os Volvo modernos são adorados. Estes modelos fizeram os motoristas questionarem toda a sua carreira. 12. Kenworth e Peterbilt, primeiras versões com motor Packard MX-13. Os modelos T660, T680, 386 e 579 são bons caminhões, mas combinados com o primeiro motor Packard MX-13, passaram para as listas de nunca mais. Os injetores falhavam como se fossem parte de um serviço de assinatura. Os sistemas de tratamento de emissões acumulavam falhas mais rápido que tickets em balanças CAT. E as reduções aleatórias convertiam viagens longas em sessões de meditação na estrada. Inclusive, houve processos alegando que a Packard vendeu motores com sistemas de emissões condenados a falhar. Os motoristas não odiavam os caminhões, odiavam viver na concessionária. As frotas viam os custos de manutenção dispararem e os mecânicos começaram a chamar estes MX-13 iniciais de desenvolvimento de caráter profissional. As gerações posteriores do MX-13 corrigiram a reputação, mas os primeiros deixaram uma marca indelével. 13. Caterpillar CT 600, CT 680 com motores, CT 11, DCT 13, baseados na Navistar. A entrada da Caterpillar no mercado de caminhões rodoviários soava promissora, até que se descobriu que os CT 600 e CT 680 eram basicamente caminhões Navistar disfarçados de CAT. Sob o capô estavam os motores CT-11, SAS CT-13, derivados do problemático Max Force, o que garantia problemas antes mesmo de sair da concessionária. Os motoristas esperavam a robustez característica da Caterpillar. O que receberam foram sistemas de emissões temperamentalmente mal-humorados, sensores que desapareciam emocionalmente e motores que agiam como se sentissem falta de DEF, mesmo sem ser exigido. Muitos proprietários descreveram a experiência como comprar um caminhão CAT e receber uma personalidade Max Force. As vendas foram lentas, as queixas de confiabilidade se acumularam e por volta de 2016, a CAT encerrou silenciosamente a produção. As frotas evitaram comprar estes modelos usados por falta de peças e confiança no motor. Hoje, os CT600, CT680 são raros, interessantes e chamativos, mas também um dos veículos mais lamentados na história moderna do transporte pesado. Estes 13 caminhões representam um espectro do que pode dar errado na indústria do transporte pesado. Desde motores que destroem a reputação de um modelo inteiro, até cabines baratas e designs desconfortáveis que minam o moral dos motoristas. Frotas perderam milhões. Mecânicos desenvolveram histórias de terror profissional e motoristas acumularam anedotas que ainda são contadas em paradas de caminhões. Cada caminhão tem sua história de erros, falhas mecânicas ou decisões de engenharia infelizes que os tornaram inesquecíveis pelas razões erradas. Se você já dirigiu um destes,
sabe do que estamos falando. A experiência combina frustração, resignação e, em muitos casos, um pouco de humor negro. Este é o lado da história que raramente é mencionado em catálogos e anúncios publicitários. Se você ficou impressionado com estes caminhões que deixaram sua marca, mas por razões que ninguém quereria lembrar, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos na próxima rota, onde haverá novas histórias de caminhões odiados, motores amaldiçoados e mecânicos que sobreviveram para contar.